Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a pesquisa Vox Populi. Eu apresento neste vídeo uma análise crítica do estudo amostral realizado pelo Instituto Vox Populi. É um instituto que fica na Praça da Bandeira, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem história, não é uma empresa nova, mas também não é uma empresa grande. E fez uma pesquisa nacional com uma amostra significativa, 2.000 entrevistas, em 119 municípios. O Instituto Vox Populi comparou a própria pesquisa realizada agora em novembro com as pesquisas Datafolha e IPEC. E os números, eu comparei, são semelhantes. Então, essa pesquisa Vox Populi, ela traz dados interessantes do ponto de vista da pesquisa presidencial de intenção de voto, mas também traz outros dados também muito interessantes que podem ser reveladores a respeito das eleições de 2022. E é por isso que eu trago aqui uma análise rápida para você ficar por dentro do relatório completo dessa pesquisa de opinião pública realizada em todo o país. E aqui eu consegui acesso ao relatório completo da pesquisa. E aqui nós vamos acompanhar agora tudo que traz aqui esse relatório. Como você vê aí, a pesquisa foi feita entre o dia 30 de outubro e 4 de novembro, né? E 2.000 entrevistas, você pode ver aqui, em todas as regiões. Detalhe, enquanto Lula lidera no Nordeste, no sul do país, Bolsonaro empata tecnicamente com Lula na intenção de voto. Vou mostrar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. O presidente Lula está na frente da pesquisa, Bolsonaro veio logo atrás, mas agora nós vamos analisar os detalhes, né? O que mais a pesquisa traz, além desses dados amostrais que mostram quem está na frente e quem está atrás. Esse vídeo eu trago aqui com exclusividade completo para o YouTube, mas você poderá acompanhar trechos dele em outros lugares, mas completo só aqui no YouTube. Como eu disse, 119 municípios, a margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, e as pessoas estão mostrando pouco interesse em política. Perguntados aqui com que frequência você se interessa pelo que acontece na política e nas ações do governo federal, a maioria das pessoas, você vê aqui raramente, às vezes, somando juntas ou nunca, dá mais de 70% das pessoas que não têm nenhum interesse em político, ou às vezes têm. O brasileiro, o eleitor brasileiro, é o mais mal informado do mundo. Existem pesquisas que provam isso. Aqui, com que frequência as pessoas se interessam por política, e você pode ver que as pessoas mais ricas, né, que ganham mais de 5 salários mínimos, elas se interessam mais por política do que as pessoas mais pobres que ganham até 2 salários mínimos. Aqui recorte, a pesquisa ela faz esses recortes, né? Jovem, adulto, maduro, jovens com menos interesse por política, aqui só 6% estão sempre observando a política, e as pessoas mais idosas, 13%, os adultos com 17%. O interesse por política no Brasil diminuiu nos últimos anos. Você vê aqui que entre 2010 e 2012 houve muito interesse por política, mas depois da polarização, ou seja, quando a política ficou polarizada, o eleitor comum, o eleitor normal, ele meio que se afastou da política com medo dos haters, porque não é fácil, né, você participar
ativamente da política quando há, digamos, um embate, né, muito grande entre as correntes políticas antagônicas. No Brasil, a extrema-direita com o resto da política. Então, aqui nós temos 63% de pessoas desinteressadas, apenas 37% com algum interesse em política. Esse interesse está caindo. Aqui um recorte por renda, não é? E as pessoas com mais dinheiro, com mais de 5 salários mínimos, são as que mais se interessam por política. Essa aqui é a pergunta: qual é o melhor presidente que o Brasil já teve? Essa pergunta é um pouco injusta com Bolsonaro, porque ele ainda está no governo, né? Lula e FHC tiveram mais tempo no governo. Os dois cumpriram 2 mandatos. Então, o Lula aparece em primeiro, o Bolsonaro em segundo e o Fernando Henrique Cardoso em terceiro. O Lula é disparado o melhor presidente que o Brasil já teve. Ainda na pesquisa, aqui separado de acordo com a pesquisa feita em agosto de 2019 e em outubro de 2021, você vê que o tempo fez com que a opinião pública mudasse em relação ao ex-presidente Lula e também em relação ao presidente Bolsonaro. Aqui em agosto de 2019, Jair Bolsonaro ele tinha 27% de pessoas que consideravam ele o pior presidente. E agora isso subiu para 43%. Já foi maior, já esteve em 46%. Mas aí há uma margem de erro da pesquisa que precisa ser considerada. O conhecimento e o voto: Lula é o mais conhecido, Bolsonaro aparece em segundo. Chance de voto: Lula tem mais chances, poderia votar com certeza, Bolsonaro vem em segundo com 17%. O sentimento por Lula, né? 49% diz que gosta, a outro lado é uma divisão, né? Na opinião pública, 51% diz que não gosta. O sentimento por Bolsonaro, o não gosto é maior, 53%, 22% dizem que gostam e outros 22% aí também que nem gosta nem desgosta. A eleição presidencial, aqui é a pergunta espontânea. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Sem apresentar o nome dos candidatos. Lula aparece em primeiro com 28%, Bolsonaro em segundo com 15%, depois vem Ciro, Sérgio e os outros somam 1%. Esses são os 4 principais candidatos por enquanto, né, à eleição presidencial. Aqui um histórico da pesquisa e aqui apresentando, estimulando o eleitor a votar. A pergunta para o eleitor é: se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Voto estimulado. Lula tem 44%, Bolsonaro 21%, Ciro 4%, Sérgio tem 3%, Datena tem 3%, Dória tem 1%, Eduardo Leite, ele aparece aqui, aí tem outro cenário com ele, a mudança é pequena de um para o outro, mas você vê aí que esse número, 44%, ele dá uma vitória em primeiro turno ao ex-presidente Lula, porque os demais candidatos, eles não somam, eles não chegam a somar a quantidade de votos que teria o ex-presidente quando se candidatar a um terceiro mandato no ano que vem. Essa é a parte mais importante da pesquisa, mas temos outros dados que merecem também a atenção. Aqui a comparação, né, do voto estimulado
agora em outubro, novembro, em comparação com maio de 2021. E você vê aí que os números não se modificaram muito. Houve apenas uma queda de Bolsonaro, que caiu aí de 24% para 21%. Aqui o comparativo entre os institutos de pesquisa. Você vê que o Vox Populi traz 44%, o IPEC 45%, o Datafolha em setembro trouxe 42%. Aqui uma comparação de pesquisas feitas com o voto colhido, a intenção de voto colhida presencialmente. E essa aqui a separação por região. Enquanto no Nordeste o Lula tem 56% aqui das intenções de voto, contra 18% de Bolsonaro, no sul do país há um empate técnico, né, entre Lula com 35% e Bolsonaro com 33%. Muito bem, essa é a pesquisa que nós temos para mostrar hoje. E eu vou ficando por aqui. Não? Depois trarei mais informações sobre outras pesquisas de opinião. Deixe seu like, seus comentários, suas críticas e avalie aí. Você acha que essa pesquisa é confiável? Será que o Lula está a ganho? Ou ainda tem muita coisa pela frente? Eu acho que o páreo ainda não está decidido e que se o presidente conseguir melhorar a economia, ele pode levar a eleição para o segundo turno. E no segundo turno, aí tudo pode acontecer, inclusive a reeleição. É isso aí. Até a próxima.